Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu povo, meus queridos. Deixa eu falar com vocês aqui o que aconteceu. Aconteceu o seguinte: fui eu para a escola hoje pela manhã para poder dar a nossa aula e estava em manutenção a rede de internet lá. Haviam avisado no Zap, eu comi bola, não acabei não vendo esse aviso. Aí vim correndo para o meu trabalho e, infelizmente, chega aqui problema de internet. O que é que eu estou fazendo? Estou gravando agora a aula que seria dada hoje. No final da aula, vou deixar alguns exercícios para que vocês façam, resolvam e mandem para a gente de volta. Vamos lá, galera. Bom, estamos falando de química. O que é química? Química nós falamos nas últimas aulas, que é a ciência que estuda a matéria e suas transformações. A gente falou sobre ciência, que é um conjunto de conhecimentos. A gente falou sobre transformação simples, né? Transformação, mudança de alguma característica, não tem muito o que falar. E a gente falou de matéria. O que é matéria? Matéria, né? O conceito clássico é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Esse é o conceito clássico. O conceito prático é matéria é tudo que eu consigo colocar em um saquinho. Ei, que legal! Consigo colocar o meu celular em um saquinho? Sim, professor, consegue. Então, isso é matéria. Consigo colocar essa caneta aqui num saquinho? Sim, professor, consegue. Isso também é matéria. Consigo colocar o meu anel num saquinho? Sim, professor, consegue. Isso é matéria. Consigo colocar o ar num saquinho? Ar. Quem que respira? Ar. Sim, professor, consegue. Então, isso é matéria. Consigo colocar a luz em um saquinho? Não, professor, não consegue. Não consigo guardar a luz num saquinho? Não consegue. Então, isso não é matéria. Consigo colocar o calor num saquinho? E, professor? Consegue não, meu irmão. Consegue não, meu irmão. Então, isso também não é matéria. Simples assim. Coloquei no saquinho, é matéria. Não coloquei no saquinho, não é matéria. Legal, legal. Continuando o nosso bate-papo, em química, que estuda a matéria e suas transformações, eu preciso falar com vocês, na sequência das informações que foram dadas até agora, o que vem a ser matéria e suas propriedades. Vamos lá. Antes de entrar na propriedade da matéria, eu tenho que falar o seguinte com vocês. A matéria, eu posso me referir a ela como uma substância. Por exemplo, falei de água. O que é água? É uma substância. Uma substância que é, né, um grupo de substância que pertence à matéria que nós estudamos, que nós utilizamos. Ferro. Quando eu me refiro a ferro, é uma substância. O ferro é uma substância. Agora, quando eu me refiro a um pedaço de ferro bruto, imagina assim uma barra de ferro bruto. Isso é o quê? É um corpo. É um corpo. E esse corpo vai ser levado para uma indústria para virar um objeto. Então é assim, me referi a ferro, substância, ferro. Me referi a uma barra de ferro, isso é um corpo. Essa barra de ferro foi para uma indústria que transformou aquela barra em uma cadeira. Virou um objeto. Deixou de ser corpo e virou um objeto. E tudo, tanto substância, quanto o corpo, quanto o objeto, está dentro da matéria. Então, funciona assim. A matéria, eu posso ter uma substância que me refiro, e também é uma matéria, e posso ter um corpo. Matéria, corpo, objeto. Então, vamos lá. Matéria, ferro. Corpo, barra de ferro. Objeto, cadeira de ferro. Outro exemplo, matéria, árvores. Corpo, o tronco da árvore serrada indo para a madeireira. Objeto, cadeira de madeira. Beleza? Então, lembre, matéria, corpo,
objeto. Matéria é a árvore inteira. Corpo é um pedaço dessa árvore que vai ser destinada para alguma outra finalidade. O tronco da árvore. Passa aqueles caminhões com troncos de árvore, dá uma dor no coração, mas passa aqueles caminhões com troncos de árvores que vão chegar na indústria para ser transformada em objeto. Que aí vira banco, vira cadeira, vira um montão de coisa. Beleza? Então, esse conceito aqui para a gente iniciar. E depois de ter dito isso, eu entro nas propriedades da matéria. Existem 3 tipos de propriedades da matéria. Primeiro tipo de propriedade da matéria são as propriedades gerais. Segundo tipo de propriedades da matéria são as propriedades específicas. E terceiro tipo de propriedades da matéria são as propriedades funcionais. Essas propriedades funcionais a gente vai ver um pouquinho depois, né, quando entrar em função química, blá, 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 mas isso aqui um pouquinho mais para frente. Mas existem essas 3 propriedades. O que eu gostaria de falar para vocês hoje é sobre esses 2 aspectos, propriedades gerais e propriedades específicas. Dentro da propriedades gerais, eu tenho essas características. Todas as matérias possuem essas propriedades gerais. Propriedades que atingem todo tipo de matéria. Então, aí, todo tipo de matéria é atingido por essas propriedades gerais. A gente aqui destacou algumas, tem mais propriedades dessas aqui, dessas propriedades gerais, mas destacamos algumas. Por exemplo, propriedade geral da matéria, massa. Toda matéria tem massa. Professor, o ar tem massa? O ar tem massa. Se você encher uma bexiga, colocou ar e colocou na balança, aquela bexiga que você encheu, vazia, e depois colocou na balança aquela bexiga cheia de ar, você vai ver que você consegue medir essa massa. Tá? Então, quando se fala em medir essa massa, o que eu uso? Uso grama, uso quilograma, uso miligrama, uso libra, né? Que são unidades de medição de massa. Ei, que legal! Vamos lá. Volume. Volume, por alguns livros, é também chamado de extensão. Extensão ou volume. O volume é o quê? É o espaço ocupado por essa matéria. E a gente viu que o ar ocupa um espaço. A gente viu que essa minha caneta ocupa um espaço. No experimento que nós fizemos em sala de aula, na última conversa, o sólido ocupa um volume e vocês viram que a gente consegue medir o volume desse sólido. Coloquei a chave dentro de uma proveta, aquela diferença é o volume da chave. Inércia. Toda a matéria possui estado de inércia, ou seja, esse meu objeto aqui, ele vai manter seu estado de movimento ou de repouso inalterado, se não houver, né, alguma aplicação de força nessa coisa. E essa tendência desse objeto se manter em movimento ou parado conforme a força que está empregada sobre ele, a gente chama de inércia. Vamos lá. Impenetrabilidade. A matéria possui a sua, digamos assim, a sua propriedade específica de impenetrabilidade. Vamos lá, pensa comigo. Se você pega um prego e tenta enfiar esse prego em uma madeira, fácil. Essa propriedade de impenetrabilidade na madeira é baixa. Mas se você pega esse prego e tenta enfiar esse prego num bloco de concreto, você vai ter dificuldade. Porque é uma propriedade específica da matéria, onde cada matéria tem a sua característica. Isso é uma propriedade geral. Bom, divisibilidade fácil, é você quebrar, dividir, diminuir, aquela coisa toda, né? Elasticidade também é fácil, cada matéria, cada substância, cada corpo tem uma propriedade específica. Alguns têm uma capacidade de sofrer essa elasticidade, outras não. E mais algumas aí, tudo bem. Tá, mas é isso que eu queria falar. Existem as propriedades gerais, massa a gente vai usar bastante na química, volume a gente vai usar bastante na química.
unidade de volume, por exemplo, litro, mililitro, metro cúbico, centímetros cúbicos, etc, etc, etc. Ok? Ok. Essas são as propriedades gerais. As propriedades específicas, nós temos 3 grupos de propriedades que são consideradas propriedades específicas. São as propriedades organolépticas, olha que beleza, são as propriedades químicas e são as propriedades físicas. O que são propriedades organolépticas, professor? Pelo amor de Deus, que é isso? Eu nunca ouvi esse nome na minha vida. Propriedades organolépticas são as propriedades que a gente consegue observar utilizando os nossos sentidos. Como assim, professor? Vou repetir. Propriedades organolépticas são as propriedades que a gente consegue observar utilizando os nossos sentidos. Por exemplo, eu olho para essas 2 canetas. Essas 2 canetas, 2 não, seu mané, são 3 canetas. E utilizando a minha visão, eu sei que essa aqui é azul, eu sei que essa aqui é preta e eu sei que essa aqui é vermelha. Isso é um exemplo de propriedade organoléptica. Olha que legal. Eu sei, por exemplo, né, de olho fechado, se alguém me oferecer alguma coisa para comer, eu consigo saber que coisa é aquela sem estar olhando para ela. Por exemplo, se alguém me der um chocolate, eu de olho fechado vou saber que é um chocolate. Se alguém me der, por exemplo, um churrasco, né, um churrasco de frango, e alguém me der para eu comer, eu vou saber que é churrasco de frango. Isso é uma outra propriedade organoléptica. Olha que legal! A matéria também possui propriedade organoléptica. Olfato, por exemplo, se eu estiver em um lugar e alguém me oferecer alguma coisa para eu cheirar, eu vou saber que coisa é aquela, né? Por exemplo, aquele perfume que a sua namorada usa, que você ama. Quando ela chegar perto de você, você vai respirar e falar, ela está chegando aí, porque sentiu o cheirinho dela. Então é isso. Propriedades organolépticas são aquelas propriedades que a matéria possui, que são percebidas pelos nossos sentidos vitais. Vamos lá. Propriedades químicas, a gente vai estudar muito sobre propriedades químicas da matéria, tem a ver com transformação, tem a ver com resultado de reação química, etc, etc, etc. E propriedades físicas. Propriedades físicas, tem várias propriedades físicas. Por exemplo, condutibilidade. Se a matéria, por exemplo, ela conduz, vamos lá, se ela conduz calor, se ela conduz eletricidade. Exemplo, né? Se você tem uma dificuldade com uma rede que caiu de alta tensão na sua casa, você não vai pegar uma barra de ferro para empurrar aquele fio. Você vai pegar um pedaço de madeira. O que é isso? A barra de ferro, ela conduz corrente elétrica e a madeira não. Isso é uma propriedade física relacionada à condutibilidade. Magnetismo, se consegue atrair ou não alguns tipos de metais. Maleabilidade, se é possível você pegar aquela matéria, né, aquele corpo, e você fazer, por exemplo, placas, fazer, por exemplo, chapas. Já viu? Uma chapa de alumínio, uma chapa de aço. Isso é a capacidade de transformar o corpo em chapas. Isso é uma maleabilidade. Ductibilidade. Ductibilidade é a capacidade de você formar fios com aquela matéria. Por exemplo, você tem lá o teu fio de cobre. Por quê? Porque você consegue pegar e passar por um equipamento de transformar o corpo de cobre em fios de cobre que, por exemplo, conduz eletricidade na sua casa. Isso é ductibilidade. E densidade é uma propriedade muito interessante que relaciona massa e volume. Vocês já viram que existe até uma formulazinha. Densidade é massa sobre volume. Isso é uma propriedade física, onde cada matéria tem a sua propriedade.
Legal, galera? Essa é a aula de hoje, seria a aula dada hoje. E essa aula se encontra na apostila de vocês, na página 457, 458, 459 e 460. Galera, presta atenção, eu resumi 1, 2, 3, 4 folhas nessa lousinha aqui. Resumi 4 folhas nessa lousinha aqui. Então, qual é a tarefa de vocês? A tarefa de vocês é ler página 457, 458, 459, 460 e depois resolver os exercícios de 1 a 6, exercícios praticando 1 a 6, da página 465 e 466. 1 ao 6. 1 ao 6. Façam esse exercício. Na próxima aula, a gente começa corrigindo os. Obrigado. Deus abençoe a todos. E logo, logo estaremos juntos, se Deus quiser. Beijo no coração e bom final de semana.